A paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Ramon Solei e vamos fazer o vídeo sobre o Pentateuco, o primeiro livro aí do curso teológico, a primeira disciplina do curso teológico. O livro Pentateuco é o primeiro dos 24 livros, das 24 disciplinas, e este livro ele está dividido em 4 unidades, 4 módulos, que será ministrado em 4 finais de semana, 4 sábados. Neste sábado, dia 2/5, este aqui será o primeiro módulo, módulo 1, que eu estarei aqui repassando, fazendo essa videoaula para os irmãos aí que estão fazendo o curso teológico. Então, a primeira disciplina é essa, Pentateuco, e nós vamos estar a partir de agora reproduzindo este vídeo, fazendo este vídeo para subsidiar os irmãos, para os irmãos terem algo mais para estar aprendendo a palavra de Deus. Fiquem atentos ao vídeo, porque durante o vídeo nós falaremos alguma coisa aí que cairá na prova. Haverá alguma coisa durante o vídeo indicando algo que poderá cair na prova, bizu de prova, né? Fique atento ao vídeo, ok? Que Deus continue abençoando a cada um de vocês e vamos lá? Então vamos lá, vem comigo na tela. Primeiramente nós vamos apresentar o IBAD, que é o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, seminário teológico fundado em 1958, que tem como missão ensinar a palavra de Deus. O IBAD está situado em Pindamonhangaba, São Paulo. Foi fundado pelos missionários João Colenda Lemos e Ruth Dorres Lemos, com mais de 5.000 alunos formados e atuantes na obra do Senhor, nos mais diversos ministérios do Brasil e do mundo. Em 2006 surgiu o curso de Teologia à Distância, que é esse que nós estamos tendo aqui, e é alcançado por milhares de irmãos e irmãs que desejam aprender mais da Palavra de Deus. Ao longo de mais de 50 anos, a visão que Deus dera ao pastor João Colenda e à missionária Ruth Lemos trouxe muitos frutos e progresso à obra do Mestre no Brasil. O projeto de Deus está em continuidade através dos atuais diretores, que são o pastor Mark Jonathan Lemos e sua esposa, missionária Elba Lemos. Novos empreendimentos se desenvolveram-se, levando assim o IBAD a patamares mais elevados. Neste novo tempo, o pastor Mark Jonathan e sua esposa, missionária Elba, conduzem a FABAD, Faculdade Bíblica das Assembleias de Deus, que, além do tradicional curso de teologia, oferecerá outras áreas de formação a nível de graduação e pós-graduação. Então tá aí, quem quiser fazer posteriormente o curso superior de teologia, então tem aí a possibilidade de fazer pela FABAD. O campus é localizado em Pindamonhangaba. Aqui nós temos as imagens do campus. Tem parceria com a ETAL, Associação Evangélica de Educação Teológica na América Latina, e a Associação de Seminários Teológicos Evangélicos. O livro foi escrito pelo pastor Samuel Suana, o livro Pentateuco, que é formado em teologia pelo Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, que tem dedicado sua vida ao ministério pastoral e do ensino da palavra. O pastor Suana é autor de outras obras que compõem os cursos médio e avançado em teologia do IBAD. Conhecendo o material. O nosso livro, Pentateuco, está dividido em 4 unidades. Cada uma delas apresentará uma gama de conhecimentos a serem adquiridos, em uma crescente dentro da disciplina proposta. As unidades 1, 2 e 4 são compostas de 5 capítulos, ao passo que a unidade 3 é composta de 4 capítulos. Aproveite bem o livro e não se esqueça de ter sempre em mãos a Bíblia Sagrada. Bons estudos!
Conteúdos que aprenderemos em cada unidade. Na unidade 1, teremos um começo especial. Capítulo 1, a Bíblia dos Hebreus. Capítulo 2, o começo de tudo. Capítulo 3, os juízos universais. Capítulo 4, gente antiga e importante. Capítulo 5, os continuadores da promessa. Na unidade 2, teremos aí o título Um Povo Especial. Capítulo 1, nas periferias das pirâmides. Capítulo 2, Moisés e sua missão. Capítulo 3, 7 de setembro diferente. Capítulo 4, em direção à liberdade. Capítulo 5, a importância das leis. Na unidade 3, nós teremos um espaço especial. Capítulo 1, a casa de Deus. Capítulo 2, o significado espiritual do tabernáculo. Capítulo 3, os homens com uniforme branco. Capítulo 4, os valores espirituais dos sacerdotes. Na unidade 4, teremos aí tempos de celebração, as festas de Israel. No capítulo 1, grãos, bolos e animais no culto. Capítulo 2, o significado espiritual das ofertas. Capítulo 3, tempos de celebração, as festas de Israel. Capítulo 4, o deserto, uma fonte de lições. E capítulo 5, uma geração diferente. Vamos começar? Este livro apresenta as principais temáticas encontradas na Torá, a qual damos o nome de Pentateuco. A Torá, primeira parte da revelação escrita, considerada por muitos anos a Bíblia dos Hebreus, foi suporte para gerações que serviram ao Senhor em um passado bem distante. Introdução. Vamos definir o que aprenderemos nesta matéria. Neste trabalho, refletiremos sobre os principais assuntos encontrados nos 5 primeiros livros da nossa Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Um começo especial. Nós estamos na unidade 1. Capítulo 1, a Bíblia dos Hebreus. Capítulo 2, o começo de tudo. Capítulo 3, os juízos universais. Capítulo 4, gente antiga e importante. Capítulo 5, os continuadores da promessa. Capítulo 1, a Bíblia dos Hebreus. Tópico 1.1. A relação do Pentateuco com o Antigo Testamento. Organização do Antigo Testamento. É organizada em 4 seções temáticas: lei, história, poesia e profecia. Tabela referente às divisões do Antigo Testamento em categoria. Quais são os livros da lei? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, também conhecido como Lei de Moisés ou Pentateuco. Na segunda parte, nós temos a história. Livros históricos, que são eles: Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Os livros poéticos, que são 5: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos. E os livros proféticos, que são eles: Jeremias, Isaías, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Tópico 1.2. Considerações gerais sobre o Pentateuco. Lei,
é a primeira parte da revelação escrita. Relata os fatos dos primórdios, demonstra as primeiras impressões da natureza de Deus e sua atividade criadora. Apresenta o plano que o Criador elaborou para a sua criatura. Temos aqui a tabela comparativa dos livros que compõem o Pentateuco. Gênesis significa o começo, ocasião e data em que foi escrito. Foi escrito na terra de Midian, depois que Moisés fugiu do Egito. Ou seja, teve a morte daquele egípcio, né? Moisés matou aquele egípcio e fugiu do Egito e foi para a terra de Midian. E lá, durante aqueles 40 anos que ele passou lá, teve a revelação de Deus e escreveu aí o livro dos Gênesis. O tema do livro é criação e o propósito é informar sobre as origens de todas as coisas e sobre os fundamentos das grandes doutrinas da Bíblia. O livro de título Êxodo, que significa também saída, foi escrito na Península do Sinai, no primeiro ano depois da saída do Egito, ou seja, quando Moisés conseguiu tirar o povo israelita de dentro do Egito. Notem que o Pentateuco foi escrito por Moisés, todos os 5 livros, ok? O tema do Êxodo é a redenção e o propósito é descrever a trama que envolve a libertação da escravidão no Egito e apresentar os evidentes atributos de Deus naquele momento. Levítico, ou seja, dos levitas, foi escrito no Monte Sinai, na mesma ocasião do livro do Êxodo, em 1444 a.C. O tema é a santificação e o objetivo, propósito, é apresentar normas para o trabalho sacerdotal aos ministros da antiga aliança. É o guia do pastor no Antigo Testamento. O livro dos Números, que significa censo, foi escrito nas planícies de Moabe, já no final das jornadas no deserto, em 1406 a.C. O tema é a disciplina e o objetivo é contar sobre os insucessos de Israel no deserto e sobre a importância do deserto na experiência da aprendizagem. E por fim, temos o livro de Deuteronômio, que é a segunda lei, significa segunda lei, que foi escrito no mesmo contexto do livro de Números, em 1406 a.C., ali as margens do rio Jordão, antes de entrar na Terra Prometida, e tem o tema reflexão, que nada mais é de que levar a segunda geração, o objetivo é levar a segunda geração a considerar os erros e acertos de seus pais e lembrarem dos próximos desafios e retificar as leis que foram escritas. Aqui nós temos um mapa, uma terra fértil e crescente. Tópico 1.3. A importância da Torá na expressão religiosa do Antigo Testamento. A sociedade israelita foi formada basicamente a partir de sua visão religiosa. O culto ganhou lugar importante na lei. O povo deveria ter procedimentos humanos e humanitários. Capítulo 2. O começo de tudo. 2.1. A criação do universo e do homem. Hebreus 11:3. Aqui nós temos um versículo falando sobre a criação e como nós entendemos a criação, porque é complicado nós entendermos como tudo isso foi criado. Então, aqui é explicado que pela fé é que nós entendemos que o universo foi feito pela palavra de Deus, de sorte que aquilo que é visível não foi feito do que é aparente. Ou seja, o processo de criação foi criado tudo a partir do
nada. Interessante. Tudo foi criado a partir do nada, em obediência à palavra de Deus. 2.1.1 O Senhor Criador. Deus é o sujeito da criação. Os atributos, qualidades que são próprias da pessoa de Deus. Destaca-se o poder, a racionalidade e a bondade de Deus. Tudo aconteceu pelo poder da palavra de Deus, através do verbo haja, do verbo haver, do verbo seja feito. O universo e a terra. O universo e a terra foram feitos antes da criação do homem. Está em Gênesis capítulo 1, versículo 27. A qualidade do verbo empregado na língua hebraica para criar, bará, significa criar a partir do nada. A luz já existia antes mesmo da criação dos corpos celestes. Foi a primeira coisa a ser criada, né? Através da palavra de Deus. Há comentários a respeito de uma luz cósmica que marcou o começo da criação e que foi indispensável a todo o trabalho de Deus. No hebraico, para essa luz é Or, e para os corpos celestes, Ma-Or. Gênesis capítulo 1, do 1 ao capítulo 2.25. Não faz referência ao universo todo, mas apenas àquilo que se relaciona com a vida no planeta Terra. Também não faz parte da descrição o ambiente angelical, ou como esses seres foram criados. Na Bíblia não tem como que os anjos foram criados, principalmente aí nessa primeira parte do livro dos Gênesis. Aqui nós temos o mapa da época e o Jardim do Éden aqui entre os rios, né, próximo à Babilônia. A obra-prima de Deus, o homem. Aqui nós vamos falar sobre a criação do homem. Gênesis capítulo 1, versículo 26. O homem é considerado a coroa da criação, não por ter sido o último a ser criado, mas pelo grau de importância no contexto de toda a obra de Deus. Antropomorfismo. Quando a Bíblia menciona braços, mãos e ouvidos do Senhor, vale-se de um recurso de linguagem para falar de modo de Deus nos tratar. É a atribuição de características humanas a Deus. Isso é o significado de antropomorfismo. A imagem de Deus na vida do homem. Qualidades: espiritualidade, racionalidade e afetividade. É sentir, é ter prazer, alegrias, tristezas, é ter emoções. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus é espírito. Então, o que nós nos assemelhamos a Deus é justamente na espiritualidade. É no espírito que há em nós a racionalidade e a afetividade, né? Os sentimentos, o prazer, a alegria, as emoções. Tópico 2.2. Tentação e queda. O homem da desintegração. Satanás usa a figura da serpente. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Paralelo entre Gênesis 3.6 e 1 João 2,16. Ao perceber o fruto, sentiram vontade de comer. Foram possuídos pelo desejo de usufruir, concupiscência da carne. Ao olharem e terem prazer, o desejo de possuir invadiu seus corações, concupiscência dos olhos. Ao pensarem na possibilidade de experimentar, o desejo de serem iguais a Deus, a soberba da vida. Então são essas três portas que entram o pecado no ser humano: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida.
E foi justamente isso que a serpente instigou na mulher naquele momento lá no Jardim do Éden. Quais são as consequências do pecado? A morte no mundo, a falta de comunhão, né? O casal se escondeu, a morte aconteceu de forma real e concreta, e a tendência ao pecado. E a consequência também veio uma promessa de restauração que está em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Capítulo 3. Os juízos universais. 3.1. O dilúvio, a primeira grande catástrofe natural da história. Dilúvio, em hebraico, significa grande enchente. Ceifou a vida de quase toda a humanidade. Sobreviveram apenas Noé e sua família. 8 pessoas, obedecendo à voz de Deus, abrigaram-se dentro de uma arca, uma grande embarcação. Gênesis capítulo 6, versículos 1, 2 e 4. Os problemas básicos da humanidade naquela época, né? O que levou a ter a enchente, o que levou a ira de Deus, o que levou o juízo de Deus. Primeiro, o casamento entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. 2. Proliferação dos gigantes, pessoas valentes. Irmãos, esse casamento entre os filhos de Deus e as filhas dos homens não tem nada a ver com anjos e mulheres, né? Anjos e mulheres, não, né? O raciocínio aqui, o estudo aqui nos leva a entender que os filhos de Deus eram os descendentes de Sem. Aliás, filhos de Sete, né? Os descendentes aí, filhos de Sete. E as filhas de Caim, que é as filhas dos homens. Então, com essa mistura, nasceram os gigantes, as pessoas valentes, famosas na terra. Envolvimento das mulheres com anjos. Isso é improvável, como já falamos, né? Devido à natureza dos anjos. Os anjos não se casam e não se dão em casamento. Está escrito em Mateus capítulo 22, versículo 30. Aqui nós temos descendentes de Sete se envolveram com descendentes de Caim. Desse envolvimento nasceram os gigantes, aberrações genéticas na formação física desses mestiços. Como ocorreu o dilúvio? Em Hebreus capítulo 11, versículo 7, diz assim, que Noé viveu pela fé, obedeceu a Deus e demonstrou grande temor ao Senhor. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz que Noé é chamado pregoeiro da justiça. Embora em nenhuma parte da Bíblia tenha-se alguma mensagem, alguma colocação, alguma coisa que diz que Noé pregava o evangelho, né? Que Noé fazia cruzadas naquela época. Mas nós sabemos que a arca que ele construiu é gigantesca, né? E muitas pessoas que por ali passavam via ele construindo aquela arca e provavelmente perguntavam o motivo, o porquê que estava construindo, e ele explicava o motivo, o contato que ele teve com Deus e o que iria acontecer, e certamente, né, como a Bíblia diz, chamavam ele de louco. As medidas da arca: 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura, 13 metros e meio de altura. A embarcação possuía 3 pavimentos, construídos de uma madeira resistente à água e calafetada com betume, por dentro e por fora. É possível que a obra tenha levado 1 século para ficar pronta. Olha só, é possível, mas a Bíblia não descreve. Aqui nós temos a figura ilustrativa da arca e os animais adentrando a arca, né? O dilúvio,
aconteceu ao longo de 1 ano e 1 mês. Isso aqui está claramente descrito na palavra de Deus. Após a execução do juízo, o cenário estava pronto para o recomeço. Aqui nós temos o arco-íris, né, o sinal da aliança de Deus com o homem, com Noé, que jamais ele voltaria a destruir a terra com água, né, através de dilúvio. Após a saída da arca, Noé cultuou a Deus. O Senhor ministrou sua bênção sobre Noé e sua família, além de estabelecer normas para a convivência entre homens e animais. A terra deveria ser repovoada. O arco, como nós citamos agora, o arco-íris, era o pacto de que a terra não seria destruída com enchentes. Os resultados do dilúvio para a humanidade. Deus fez um pacto com Noé. A terra deveria ser repovoada. O dilúvio tornou-se modelo da ação divina. A arca é uma figura de Jesus Cristo. A Torre de Babel e o surgimento das etnias, né, das várias línguas, das várias etnias. Sem, Cã e Jafé, os 3 filhos de Noé. 3 grupos distintos se formaram a partir dos filhos de Noé. Toda a terra era de uma mesma língua, todos falavam a mesma língua. Só havia uma família. Gênesis capítulo 11, versículo 1. Veio então a confusão das línguas e o novo juízo divino. Com a construção da Torre de Babel, então Deus observou aquilo e a ideia do homem a fabricar, construir uma torre que tocasse ao céu, né? Teve aí também uma certa soberba e eles desobedeceram a ordem de Deus, que era repovoar a terra, dentre outras coisas que nós veremos a seguir. Olha só, a ordem era para que povoassem a terra, mas eles decidiram ficar juntos e construir um edifício, a Torre de Babel. Eles queriam ficar unidos. A torre funcionaria como um memorial à humanidade. E nós sabemos que isso jamais, isso Deus não aprova. O memorial tem que ser a Deus, a memória deve ser a Deus. Nós fazemos algo todo mês que é em memória de Jesus Cristo, que é a Santa Ceia. Então, Deus se agrada disso, memória a Deus. Se é para fazer algo, seja para Deus. A torre tocaria os céus, ato de soberba, como nós acabamos de citar. Influência de Nimrod, homem influente da época, acerca de quem a Bíblia diz que foi grande conquistador do mundo. Está em Gênesis capítulo 10, versículo 8. Nimrod fundou 8 cidades-estado. Dentre elas, Babel. Está em Gênesis capítulo 10, do versículo 10 ao 12. Babel e Pentecostes. Aqui tem um paralelo. Ambos, embora em contextos totalmente diferentes, apresentam em comum o fenômeno linguístico. Lá na Torre de Babel, as línguas de comunicação entre os homens eram comuns, né? As línguas eram usadas para a comunicação entre os homens e Deus dividiu, embaraçou todas as línguas para que não houvesse essa comunicação. Em Pentecoste, as línguas são como instrumento de comunicação com Deus. As línguas estranhas são para comunicação com Deus. A língua igual, lá em Babel, é para a comunicação entre os homens. Tornou-se várias línguas para dificultar a comunicação entre os homens. Em Pentecostes, as línguas estranhas são um instrumento para a comunicação com Deus. Babel. A humanidade se rebela para construir o próprio projeto. Em Pentecostes, os crentes se humilham para a construção do projeto divino, ou seja, a fundação da igreja antiga, da igreja primitiva.
Lá em Babel, a língua aparece como castigo. A confusão das línguas foi para castigar o povo. Já em Pentecostes, as línguas aparecem como bênção, um louvor e expressão da glória de Deus no meio dos homens. Capítulo 4. Gente antiga e importante. Abraão, o amigo de Deus. Por volta de 2000 a.C., em Ur dos Caldeus, uma das cidades mais prósperas da antiga Mesopotâmia, hoje sul do Iraque, teve início a intrigante e significativa história dos hebreus. Chamado de Abraão, está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3. Em Atos capítulo 7, versículo 2 ao 4, tem Estevão que fala sobre isso também. A história de Abraão, que faz parte da história da nação de Israel, foi significativa porque, dentro do plano elaborado por Deus para abençoar outras nações, ela foi a principal ferramenta. Canaã, nos tempos de Abraão, era habitada pelos heteus, jebuseus, girgazeus, amorreus, heveus, cananeus e perezeus, todos descendentes de Cã, filho de Noé. Principais fatos ligados à história do patriarca Abraão. Gênesis capítulo 12, chamada e primeiras peregrinações. Gênesis capítulo 14, seu envolvimento solidário na defesa do território de Canaã e o seu encontro com o sacerdote e rei Melquisedeque. Gênesis 18, anjos são recebidos em sua casa. Gênesis 21, o nascimento do filho prometido, Isaque. E Gênesis capítulo 22, a prova do sacrifício de Isaque. A fé de Abraão. Abraão, também chamado o pai da fé e o pai dos crentes, Gálatas capítulo 3, versículos 7 e 9 e 29, foi um homem que teve uma vida dedicada a crer em Deus, a obedecer-lhe e a relacionar-se com Ele. Desafios, foram tantos desafios, né? Tantos desafios na vida de Abraão. Primeiro desafio, a chamada, que está em capítulo 12. Um grande desafio, deixar a terra onde vivia, os parentes, suas posses e relacionamentos. De Harã para Canaã, necessitou da compreensão dos nativos para atravessar as terras. Separou-se do sobrinho, ficando com os piores pastos. Gênesis capítulo 13, versículo 10 ao 11. Temos aqui também a disputa de água com os filisteus. Gênesis capítulo 21, versículo 25 a 26. Enfrentou reis invasores, a guerra contra os 4 reis. Gênesis capítulo 14. Abraão manifestou grande fé para cultuar a Deus, certo, em meio aos pagãos. Então, incrível aí os desafios superados pelo pai da fé chamado Abraão. Procedimentos religiosos da época, cheios de malícia e maldade humana, culto aos deuses, panteões. Os deuses brigavam entre si, praticando atos violentos e imorais na defesa de seus interesses. Nos cultos cananeus, sacrifícios humanos e a prostituição faziam parte da adoração nos templos, culto ao ego. Abraão demonstrava sua fé viva em Deus. Edificava altares ao Senhor e não cultuava em altares pagãos. Devido a esse zelo devocional, foi o precursor do monoteísmo para o segmento judaico-cristão. As promessas de Deus a Abraão. Aliás, a
promessa de Deus a Abraão. Deus lhe apresentou um plano e fez esclarecimentos sobre a concretização desse plano. O plano incluía uma descendência, uma terra e uma bênção. A importância aqui de nós seguirmos o plano de Deus para a nossa vida, porque Deus nos dá um plano e esclarece sobre como nós iremos concretizar. Abraão creu, mesmo diante das dificuldades e impossibilidades. Essa fé foi imprescindível à missão de Abraão, principalmente em um teste de fé, quando Deus lhe pediu o sacrifício de seu único filho. Olha só, já pensou? Sacrificar o único filho? Aqui nós podemos ver um exemplo que Deus fez cumprir na sua totalidade. Ofereceu seu único filho em sacrifício, e ele foi sacrificado para perdão de nossos pecados. Disputas pela posse da terra, cobiça de Ló, invasão dos reis vindo da Mesopotâmia, a força dos filisteus e a destruição de Sodoma e Gomorra. Isaac, o filho da promessa. Aqui nós temos uma imagem ilustrativa, de Abraão oferecendo a Deus seu filho Isaac. Isaac foi personagem importante na construção da base progenitora da nação de Israel. Sua história, embora singular e simples, foi marcada por fatos significativos e relevantes àqueles que estudam as marcas da fé na antiga aliança. Alguns desafios de Isaac. Primeiro, o problema Ismael. Ele tinha um irmão, um meio-irmão, que foi um problema para ele. História do seu sacrifício, quase sacrifício. O casamento de Isaac e o conflito com os filisteus. Capítulo 5. Os continuadores da promessa. Nós temos aqui a imagem ilustrativa. Quem é essa imagem ilustrativa? José está sendo vendido para os mercadores, tirado de dentro do poço, atirado no poço pelos irmãos. A luta de Jacó com Deus e com os homens. A vida desse servo de Deus pode ser olhada em 3 momentos especiais: Canaã, relacionamento familiar; Padã Arã, trabalho e formação da família; retorno a Canaã, encontro e reconciliação com o irmão. Importantes lições aprendidas com Jacó: não ter preferência por determinado filho, não utilizar meios ilícitos para os objetivos. Essa parte aqui refere-se à mãe, de Jacó, que tinha preferência por Jacó e utilizou de meios ilícitos para os objetivos. Pedir perdão. É importante a lição que Jacó nos dá, aqui pedindo perdão ao seu irmão. Não preservar sentimentos negativos. A oração, busca por Deus em épocas difíceis, construção de altares como marcos em nossa vida devocional. A experiência familiar de Jacó. O livro de Gênesis, capítulo 25 a 28, mostra a história de Jacó, seu nascimento, seu relacionamento com os pais, a disputa pela primogenitura e a bênção recebida. Gênesis 25, 28, o problema da preferência filial. Esse amor dividido não contribuiu em nada para o fortalecimento daquela casa. Ao contrário, foi a abertura para a entrada da competição, disputa e rivalidade entre os irmãos. Primogenitura, que nós vemos a imagem ilustrativa do guisado de lentilhas, da troca da primogenitura, da venda da primogenitura por Esaú a Jacó. Era a
condição estabelecida por direito ao filho primogênito, isto é, o primeiro filho do sexo masculino nascido na família. Era o que tinha direito à primogenitura, a bênção da primogenitura. Privilégios e responsabilidades da primogenitura. Teria a maior parte da herança da família, o direito de uma bênção especial, autoridade transferida pelo pai dando status e nome. Era dever assistir aos pais quando em idade avançada, dando-lhes assistência e amor. Gênesis capítulo 27. A velhice de Jacó. A bênção era uma oração especial feita pelo pai um pouco antes de sua morte, fazendo atribuições especiais ao filho primogênito, invocando uma graça especial para que esse filho ocupasse um lugar de distinção no plano de Deus. Rebeca ouve o pedido de Isaque a Esaú, chama Jacó e traça um plano de engano. Jacó se passa por Esaú e recebe a impetração especial. Gênesis capítulo 27, versículos 28 e 29. Essa bênção referia-se a provisões, incluindo a fertilidade da terra e o sustento para a casa, ao domínio sobre as pessoas e povos, e, por último, a garantia de segurança para a obtenção de vitória e superação sobre os inimigos. Ódio de Esaú, Gênesis capítulo 27, versículo 41. A inimizade estava viva e arraigada em Esaú. Rebeca percebeu a situação e orientou Jacó a viajar para Padã Arã, à casa de parentes, para safar-se da fúria do irmão lesado e irado. Os altares e as experiências espirituais de Jacó. Os altares, memoriais para os adoradores da velha aliança, eram lugares consagrados ao Senhor para oferendas, construídos com pedras que permaneciam no local por séculos. Transformavam-se em pontos de adoração coletiva e centros de decisões nacionais a partir de experiências especiais marcadas pela presença de Deus. Jacó, a experiência em Peniel e os altares. Betel, El Elohim, Israel, após a experiência em Peniel. El Betel. José, um homem de fidelidade e obediência. Abraão, Isaque, Jacó e José. Bizu de prova. Atenção, bizu de prova. José, um homem de fidelidade e obediência. Temos aqui a figura ilustrativa mostrando os irmãos de José, mostrando a seu pai Jacó a túnica de José manchada de sangue. A trajetória de humilhação. Prestígio paterno. Gênesis 37, 3. José na prisão. Gênesis 39, 20. A inimizade na casa de Jacó. Gênesis capítulo 37, versículo 2 a 11. O plano de seus irmãos para acabar com a sua vida. Gênesis 37, 20 a 28. José é vendido aos midianitas que o levaram ao Egito. O Egito, naquela época, era o centro econômico e político mais importante do mundo. Contava com agricultura e arquitetura bem avançada. Desenvolvia técnicas de irrigação e fazia grandes colheitas nas terras que margeavam o rio Nilo. José foi vendido a Potifar, Gênesis 37 e 36. José se destaca na casa de Potifar. José foi tentado pela mulher de Potifar. Ao recusá-la, sofre acusação e é preso. Gênesis 39. José se destacou na prisão
e interpreta sonhos. Gênesis 39 também. Reconhecimento e exaltação. Agora vem a parte boa, a parte da bênção. Passou na prova, agora é a hora de tomar posse da bênção. Segunda fase marcada por ascensão e destaque. Fez parte da estrutura de comando do Egito. Administrou sabiamente os recursos do Egito. Volta a ver sua família e constrói a sua própria família. Chegada de José ao governo. José interpreta sonhos na cadeia. José interpreta os sonhos de Faraó. Gênesis capítulo 41. José tinha mais que a aprovação popular e oficial. Tinha a sabedoria de Deus para administrar naquele momento, que é o mais importante. A reconciliação. Há uma fome muito grande na terra na época. E os irmãos de José descem ao Egito. Está em Gênesis capítulo 42 ao 45. José se dá a conhecer a eles. Foi um momento de grande comoção. Ele reconhece que Deus o tinha conduzido por todas aquelas situações. Olha só, é importante o nosso reconhecimento de que tudo que acontece em nossa vida, Deus está observando, Deus está conduzindo. Se nós estamos passando por prova, Deus está sabendo disso. Deus está no controle da situação, né? Deus está no comando das coisas. Nada acontece sem a permissão de Deus. E nós precisamos reconhecer, assim como José reconheceu que foi Deus que tinha conduzido ele por todas aquelas situações. Para quê? Afinal, para que ele próprio, né, depois pudesse abastecer a sua família com provisões, abençoar a sua família. Os filhos de José, Manassés e Efraim. Manassés: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Efraim: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Esses são os significados das duas palavras. Bom, meus irmãos, chegou ao final desse módulo 1, dessa unidade 1. Era essa a matéria, essa a disciplina. Espero que os irmãos consigam assimilar a disciplina e tenham prestado bastante atenção no vídeo, ok? Um abraço e que Deus continue abençoando a cada um e nos vemos no próximo final de semana. Estaremos fazendo vídeos de todos os módulos, de todas as disciplinas. Amém? Que Deus abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.